Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Vamos falar da lição número 2, a lição que fala sobre o livro de Marcos. E na lição número 2, a lição tem como título Vivendo um Dia na Vida de Jesus. Podemos dizer que, como o ministério de Jesus Cristo era proativo, era na direção do céu, toda a ação de sua vida tinha alguma coisa que vibrava na eternidade. O verso da semana está em Marcos 1, verso 17. E Jesus disse: Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de gente. Por isso, Jesus teve um ministério peculiar. Os escritores dos evangelhos, dos 4 evangelhos, eles tinham uma visão diferente, cada um deles, sobre Jesus. Para você ter uma ideia, nós lemos que Mateus, por exemplo, foi um escritor que teve uma visão de Jesus e seu foco foi no relacionamento de Jesus com as pessoas, com os pecadores, com aqueles que eram aqueles excluídos da sociedade. Essa era a visão de Mateus. Já Lucas tinha uma visão sobre as curas, os milagres de Jesus, já que Lucas era médico. Nós vemos que João teve uma visão sobre Jesus Cristo, falando sobre os seus ensinos, suas orientações aos discípulos, mostrando que Jesus Cristo tinha uma preocupação com a questão de sua missão. Já Marcos, ele mostrava Jesus como uma pessoa ou alguém, ou seja, um ser vindo do céu com uma missão especial. Marcos escreveu para os romanos e para ele, Jesus foi mostrado como se fosse um soldado mandado pelo seu comandante para cumprir uma missão especial. Por isso, Marcos mostrou Jesus de uma maneira bem diferente. Ele mostrou Jesus assim, se relacionando com as pessoas, mostrou Jesus no domínio sobre os demônios, mostrou Jesus na sinagoga, os seus ensinos, a forma de sua autoridade e mostrou como Jesus desejava que as pessoas fossem semelhantes a ele. Houve na Marinha Americana um rapaz que ele era um alemão naturalizado americano. Mas ele foi um moço muito zombado, foi assim colocado à margem, foi excluído pelos colegas, era assim chamado de inimigo disfarçado, de espião, e as pessoas zombavam dele, faziam muitas coisas ruins com ele. Um dia alguém lhe perguntou: como é que você aguenta tudo isso? Ele disse: eu sou um servo de Jesus Cristo. Jesus Cristo passou muito mais do que eu estou passando. E eu quero que as pessoas vejam em mim aquilo que Marcos retratou sobre Jesus. Uma pessoa que se preocupava com o seu semelhante. Eu me preocupo com os meus semelhantes. Jamais me vingaria daqueles que hoje zombam de mim. E sim, deu um testemunho poderoso a respeito assim, de sua personalidade que estava sendo dirigida pelo Senhor Jesus Cristo. Ellen White falou que nós temos que, nesse mundo, absorver o papel de servo como Cristo teve o papel de servo. Sermos humildes para que possamos influenciar as pessoas no caminho da salvação. Desejado das Nações, página 656. Marcos, ele apresenta o início do ministério de Jesus, assim, chamando discípulos. Chamou André, chamou Simão, chamou Tiago, chamou João, que eram pescadores, e mostrou-lhes que poderiam ser pescadores de uma outra forma. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Era uma forma impressionante de lidar com as pessoas. João, Tiago, André e Pedro, eles abandonaram tudo, o seu ganha-pão, e foram servir Jesus, seguir Jesus para aprender. Que influência Jesus teve sobre essas pessoas? Marcos mostra nos capítulos seguintes que ele teve uma influência maravilhosa. Por isso, nós temos que aprender a servir a Jesus e responder ao seu chamado. Desejado das Nações, página 658, ele diz assim, Ellen White escreveu: todo discípulo é chamado a participar publicamente da missão de Jesus e dar assim um testemunho de que aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Marcos mostra ainda o início do Evangelho, como Jesus se relacionou com os demônios e com as pessoas. Por isso, Jesus Cristo se tornou a pessoa espetacular que foi. Marcos mostra esta figura e mostra como Jesus se relacionou com as pessoas, principalmente no sábado, na sinagoga. Nós vamos, nessa lição dessa semana, ver Jesus passando um dia na sinagoga e como ele mostrou sua autoridade espiritual. Deus nos abençoe, possamos seguir juntos nessa lição. A lição está um pouquinho atrasada porque eu estou em viagem e agora consegui gravar porque consegui internet. Deus abençoe a todos. Tenham, então, todos uma feliz semana. Fique com Deus.